Esse é o momento, pastor, que eu acho o mais bonito da Bíblia, que é Jesus como humano, tendo medo, vacilando, mas sabendo da missão. Ele é Deus e ao mesmo tempo ele é homem. Então, quando ele pede para afastar o cálice, essa é uma boa pergunta. Que é aquele momento? Essa pergunta sua é fantástica. Ele sabe o que vai acontecer, ele sabe a missão, ele sabe que tem que fazer aquilo, mas ao mesmo tempo tem o lado humano que fala, meu Deus, eu vou sofrer, eu vou passar uma humilhação. Ele sabe o que espera ele. Vilela, que momento é esse? Você está fazendo para mim a pergunta mais importante da história do cristianismo. Exato. Naquele momento, o que é isso? Eu vou explicar. Ele poderia, o lado humano, ter falado, não, eu sou Deus, eu não preciso passar por isso. Eu vou explicar isso aí. Então vamos montar a cena. Vamos colocar o contexto. Vamos montar a cena. Jesus tinha acabado de sair do cenáculo, certo, onde ele encerra um ciclo. A Páscoa judaica, o judaísmo vem até ali no cenáculo, quando a mesa está posta, o cordeiro assado, os pães sem fermento, ervas amargas. Aquilo tem um significado muito forte. Muito forte, muito forte. A Páscoa... Porque ele é judeu e aquele povo, isso. Aquilo é super importante. Muito importante, porque isso representava a libertação da escravidão do Egito. Foi o Êxodo. Então, ali naquele momento, Jesus pega o pão, o parte e diz, este corpo, este pão é o meu corpo. Por que ele faz isso? Por quê? Qual o significado? Qual o significado disso? Porque a partir daquele momento, ele era o cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele era o ofertante. Ele era o ofertante e oferta. Ele era o sacerdote e o cordeiro. A partir daquele momento não tem mais matança de cordeiro. A partir daquele momento não tem mais derramamento de sangue em altar. Por quê? Não. Ali a Páscoa judaica estava se cumprindo. A consumação da Páscoa judaica aconteceu ali. A partir dali não tem mais a Páscoa de matança de cordeiro, de sangue derramado. A partir dali você tem agora a ceia do Senhor, o sacramento da ceia, a Eucaristia, que deve relembrar a morte de Cristo até a sua volta. A partir dali ele pega um cálice com vinho e diz, este cálice é a nova aliança em meu sangue. Ou seja, ele está inaugurando a nova aliança. E na nova aliança, ele vem como sacrifício. Ali ele está se entregando. Então, quando ele desce do monte Sião, do cenáculo, atravessa o Vale do Cedron, mergulha nas fraldas do Monte das Oliveiras, onde tem uma prensa de azeite, onde ele era acostumado a orar, diz o texto bíblico que ele deixa 3 dos seus discípulos para trás, ou melhor, 8 dos seus discípulos para trás, Judas não está mais entre eles, pega Pedro, Tiago e João e diz, vocês vêm comigo. Quando ele fica sozinho com os 3, ele abre o coração para eles e diz assim, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. E ele sozinho avança para o interior do jardim. E diz o texto lá em Hebreus 5,7, que ele prostrado oferece aquele que podia livrá-lo da morte, forte clamor e lágrimas. Ele ora e chora, e ora e chora, e ora e chora. E naquele momento diz, Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba. Mas ele sabe que não era possível. Porém, seja feita a tua vontade. Então, mas ele sabe que para isso ele veio. Agora, a pergunta que você fez, que é para mim mais importante, o que é esse cálice? Exato. O que significa esse cálice? Muita gente acha que... a cruz, não é? Muita gente acha que esse cálice era a consciência de que ele seria abandonado pelos seus discípulos, que ele seria esbordoado e cuspido pelo sinédrio, que ele seria espancado e vilipendiado no pretório romano, que ele passaria a vergonha de carregar um lenho maldito numa rua apinhada de gente xingando e gritando crucifica, o ensandecida, que seria a exposição vergonhosa da cruz, do sofrimento atroz, da sede severa, das cãibras e das dores. E a resposta é 1000 vezes não. Não? Não. Não é esse o cálice? Não. O que é o cálice? O cálice, Vilela, era a consciência que Jesus Cristo tinha de que, sendo ele o amado do Pai, o Pai viraria o rosto e o desampararia na cruz. O cálice era a ciência de que ele, sendo bendito eternamente, seria feito maldição por nós. Que ele, sendo santo, 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 seria feito pecado por nós. O cálice era a consciência de Jesus de que na cruz o Pai
o Pai lançaria sobre ele, conforme Gênesis 53, a iniquidade de todos nós. E diz que ali não tinha beleza nele. Ele foi feito pecado por nós. Toda sujeira nossa, toda maldade nossa, toda corrupção nossa, toda violência nossa, todo pecado nosso foi lançado sobre ele. E diz a Bíblia que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Ele suporta a ira de Deus que devia cair sobre a sua, sobre a minha, sobre a nossa cabeça. Ele sente a ira de Deus nele? Nele. Nossa. Fuzilando-o. Ali na cruz, Deus cumpriu a sua justiça. Nele, no Filho, para não punir a nós. Isso aí é a essência do cristianismo. Sem isso não tem cristianismo. A morte de Cristo na cruz a gente chama de morte vicária, morte substitutiva. Ele morreu não como um mártir. Não foi a cruz, porque se você olhar para a história da igreja, teve mártires que sofreram mais. Que foram decapitados. Que morreram crucificados, passaram um dia inteiro na cruz. Jogados aos leões, queimados vivos, torturados até a morte. O sofrimento dele foi sofrimento vicário. Quando eu sofro, por mais que eu sofro pelos meus pecados. Jesus sofreu pelo nosso pecado. Isso é que significa o cálice tão amargo. E ele sofreu dor física, dor espiritual. O que ele sofreu lá? Ele sofreu fisicamente, moralmente, espiritualmente. Agora, deixa eu dizer uma coisa maravilhosa para você. Você se lembra que no segundo round de oração, veio um anjo para consolá-lo. No terceiro round, ele não chora apenas. Ele sangra. Isso. Por que significa isso? Significa que a dor, isso a medicina explora isso. Pelos poros a intensidade do sofrimento dele, da agonia dele era tal que os vasos sanguíneos começam a se romper. E ele começa a suar sangue. Mas quando ele se levanta do terceiro período de oração, não tem mais angústia. Por quê? Não tem mais angústia, porque ele estava completamente rendido ao projeto do Pai, e o Pai o preparou para aquele momento. Então, para você perceber, quando a turba chegou, capitaneada por Judas Iscariotes, armada até os dentes, foi Jesus quem se apresentou. A quem buscais? Está lá em João. A Jesus nós dizemos, pois sou eu, e caíram por terra. Quando Jesus foi levado para o sinédrio, e eles cuspiam nele, batiam com um caniço na cabeça dele, ele está firme como uma rocha. Depois, na sexta-feira de manhã, eles levam para o pretório romano. Quem está desesperado é Pilatos, ele está firme, sereno. Quando ele está caminhando com a cruz, as mulheres estão chorando atrás dele, e ele pergunta, por que vocês estão chorando por mim? Não chore por mim, não, chore por vocês, por vossos filhos. Quando ele está pregado na cruz, ele transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e profere 7 palavras na cruz. Pai, perdoa-lhes. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Cada palavra dessa é rica de significado. Então, qual é o significado de ele... Pai, por que me abandonaste? Por quê? Porque naquele momento ali, ele tinha assumido o seu lugar, o meu lugar. Mas Deus abandonou ele? Literalmente. No sentido de que Deus aplicou no seu filho o golpe que devia aplicar em mim. Ah, tá. Porque, não Vilela, que Deus se retirou. Vilela, deixa eu dizer uma coisa maravilhosa para você. A doutrina essencial do cristianismo, que foi o ponto básico da reforma, chama-se justificação pela fé. O que é justificação pela fé? O que é isso? Quando eu disse lá no começo do calvinismo que você pode ter certeza da sua salvação, uma vez salvo para sempre, e não que você possa viver do jeito que você quiser viver, que está salvo, não, nada disso. Quem é salvo busca santidade, quer andar com Deus. Mas, o que aconteceu? Quando você crê no Senhor Jesus como seu salvador pessoal, significa o seguinte, que houve 3 transações na cruz e isso é operado a seu favor. Primeira transação na cruz, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5, versículo 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. O que é imputar? Botar na conta dele. Então Deus não botou na sua conta o seu pecado, a sua dívida. Qual o tamanho da sua dívida com Deus? Impagável. Numa parábola que Jesus contou, de 10 mil talentos, um homem precisava trabalhar 150 mil anos no primeiro século para ganhar 10 mil talentos, ou seja, impagável. Deus não botou na sua conta essa dívida.
Botou na dívida, na conta de quem? Aí responde a Bíblia, 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus pegou toda a sua dívida e botou na conta do seu filho, lá na cruz. O que Jesus fez com a sua dívida? Ele rasgou a sua dívida, anulou-a e a encravou na cruz e deu um brado na cruz. Tetelestai. Está pago, está consumado. E é isso que significa estar consumado? Está consumado. Não deve mais nada. Você está quites com a lei de Deus. Você está quites com a justiça de Deus. Agora, está escrito lá na terceira fase. Agora, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O que significa isso? Pega você um tribunal, porque justificação tem a ver com o tribunal de Deus, não é uma coisa que acontece aqui dentro, mas lá em cima no tribunal. Deus pegou sua ficha lá no céu, lá no tribunal, tinha uma dívida lá impagável, Deus não botou essa dívida na sua conta, botou na conta de Cristo, Cristo pagou essa dívida, você não tem mais dívida nenhuma, mas agora está escrito lá que Deus creditou na sua conta todo o crédito infinito da justiça de Cristo. Ele morreu por você, pelos seus pecados, em seu lugar. Isso significa que você está justificado, é mais que perdão. Justificação é mais que perdão. Perdão é um conceito negativo, justificação é um conceito positivo. Me permita explicar. Tá. Imagine que você devesse R$1 milhão no banco. Está amarrado. Mas você não tem um centavo. Para, né? Ainda bem que só imagina, né? É, só imaginar. Vamos imaginar que o Paquito. Paquito. R$1 milhão no banco, você não tem um centavo. Meu Deus. Aí alguém vai lá e deposita na sua conta R$1 milhão, a sua dívida é o quê? Perdoada, quitada. Você não deve, você não dá. Está pago, está pago. Mas se você estava quebrado, você contou, você não tem mais dívida. Isso é perdão. Isso é perdão. O que é justificação? É muito mais do que perdão, porque perdão é um conceito negativo. Justificação significa que todo o crédito da justiça de Cristo é depositado na sua conta. Quando Deus puxa sua ficha no tribunal do céu, está escrito aqui, não deve mais nada. Ele tem um crédito infinito. E aí volta a pergunta do seu filho lá. Se o meu filho errar, ele deixa de ser filho? Não. A Bíblia diz lá em 1 de João 1,9 assim, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Já parou para perguntar por que Deus é fiel e justo para perdoar? O justo não perdoa. O justo não perdoa. O justo aplica a lei. Se fosse usar uma linguagem humana, estaria assim, Deus é fiel e misericordioso para perdoar, mas Deus fiel e justo? Me permita ilustrar para você entender o que estou falando. Imagine que nós estivéssemos aqui com as nossas respectivas famílias. Tá. Filhos pequenos, filhos... Tal. Entra um bandido no meio da nossa família, saca uma arma e tira a vida de um dos nossos filhos. A polícia pega essa pessoa, bota na cadeia, ele vai a júri, 7-0, 30 anos de cadeia. Pergunta a você, em nome da justiça, o juiz pode dizer para esse cidadão criminoso, pode ir para casa. Você está liberado. O juiz, em nome da justiça, pode fazer isso? Não. Por que não? Porque existem regras. Porque o papel do juiz é o quê? Aplicar a lei. Exato. E a justiça. E fazer exercer a justiça. Então, como é que Deus é fiel e justo? Porque Deus, sendo justo, não pune o mesmo pecado duas vezes. O seu pecado já foi punido na cruz de Cristo. Quando você creu em Jesus, todos os seus pecados do passado, do presente e do futuro foram levados na cruz. Quando você comete um pecado agora, você homologuel, concorda com Deus, eu errei, Senhor. Eu pequei, Senhor. Aí Deus diz, pois esse pecado já foi pago na cruz. Antes de Cristo, qual a diferença entre pecar antes de Cristo e depois de Cristo? Os que pecaram antes olharam para o Cristo que haveria de ser crucificado. Nós olhamos para o Cristo que foi crucificado. Um olhava para o futuro, o outro olha para o passado. Que bonito isso. Convergindo em Cristo.